Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre interações entre as moléculas, mas eu vou dividir essa aula em dois vídeos. No primeiro vídeo nós vamos falar dos tipos de interação intermolecular e fazer um exercício. No segundo vídeo nós vamos falar como essas interações interferem em algumas propriedades físicas e aí faremos os outros exercícios. Então vamos lá? O primeiro tipo de interação intermolecular que nós vamos falar é chamado de dipolo induzido, dipolo instantâneo ou forças de London. Como é que ela ocorre? Quando moléculas que são apolares se aproximam, há uma repulsão entre os elétrons que estão na eletrosfera desse átomo, gerando um dipolo elétrico. E à medida em que gera esse dipolo elétrico, as moléculas ficam então polarizadas. Elas não são polares, mas passam a estar polarizadas, nem que seja por alguns instantes. E esta polarização, então, gera uma força de atração entre essas moléculas, que é o que nós chamamos de forças de London, dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Como o vetor momento de dipolo gerado nessa polarização é muito pequeno, a força de atração ou a intensidade dessa força é muito fraca. O segundo tipo de interação que nós vamos ver é chamado de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Nesse caso, ela acontece entre moléculas que são polares. Como nessas moléculas há uma diferença de eletronegatividade entre os átomos, o vetor momento de dipolo é maior. Por isso, as forças de atração entre as moléculas é bem maior do que na dipolo induzido. Tanto esse tipo de interação, dipolo-dipolo, quanto a dipolo induzido, podem ser chamados também de forças de Van der Waals. O que são forças de Van der Waals? São essas interações onde eu tenho dipolos elétricos interagindo. É como se fossem dois ímãs se atraindo, certo? Então, quando acontece esse tipo de interação, nós chamamos também de forças de Van der Waals. Os outros dois tipos que nós vamos ver não têm essa mesma característica. Esse próximo tipo de interação é uma interação bastante especial, chamada de ligação ou ponte de hidrogênio. Ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Bom, para que essa interação aconteça, é claro, eu preciso ter na molécula átomos de hidrogênio. Mas esses átomos de hidrogênio precisam estar ligados a elementos altamente eletronegativos, como o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então repare aqui, ó, eu tenho o hidrogênio fazendo uma ligação covalente com o oxigênio, mas pode ser com qualquer um dos três, então eu preciso do hidrogênio ligado a um desses três elementos. Claro, e preciso de uma outra molécula, uma interação intermolecular. Esse outro átomo aqui também precisa ser um desses três elementos, certo? Qualquer um desses três sempre vai ter um parzinho de elétrons sobrando aqui, sem fazer ligação, parzinho de elétrons não ligantes. Então a interação sempre vai acontecer entre este hidrogênio e o parzinho de elétrons aqui, certo? Olha, reparem aqui, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio e aqui o outro oxigênio com um parzinho de elétrons, tá? Como isso daqui parece muito com essa ligação aqui covalente, porque eu tenho dois átomos e um par de elétrons entre elas, essa interação ela é muito mais forte do que os outros dois tipos que nós vimos. Por que a ligação de hidrogênio é muito especial? Porque ela é muito importante no nosso dia a dia. É ela que atua, por exemplo, na molécula do DNA, né? Juntando as duas fitas, formando aquela dupla hélice. E olha só que interessante o que acontece aqui. Vocês já viram em biologia que a combinação de base nitrogenada é sempre adenina com timina, guanina com citosina. Então aqui na adenina e na timina, repare, ó, o hidrogênio que está aqui nesse nitrogênio, né, ele faz uma ligação de hidrogênio com esse daqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó, esse NH, então tem um H aqui que faz ligação de hidrogênio com esse O. Então aqui entre adenina e timina são duas ligações de hidrogênio. Já entre a guanina e citosina são três, ó. Este hidrogênio aqui com O, este hidrogênio com esse nitrogênio e aqui o hidrogênio de cá com o oxigênio de lá. Mas olha o que acontece se eu tentar trocar essas bases nitrogenadas. Olha, se eu tentar colocar a adenina para interagir com a guanina, eu não vou conseguir,
Porque, ó, reparem que por aqui, ó, não tem nenhum hidrogênio para fazer a ligação de hidrogênio. Já aqui, ó, eu tenho os dois hidrogênios, não tenho aqui um nitrogênio com um parzinho de elétron. Então é por isso que adenina e guanina não se juntam. O mesmo aqui, ó, entre a timina e a citosina. Não dá para fazer ligação de hidrogênio aqui. Aqui, ó, hidrogênio com hidrogênio não vai conseguir. Eu até conseguiria fazer aqui, eu tenho o nitrogênio e o oxigênio, mas a distância aqui, ó, por causa desse átomo aqui, não permitiria. Então, por isso que a timina e a citosina também não interagem. Vamos então agora para o último tipo de interação chamado íon dipolo, que, como o nome diz, acontece entre um composto iônico, por exemplo, NaCl, e uma molécula polar, como por exemplo a água. Então, quando eu dissolvo o cloreto de sódio dentro da água, o que está acontecendo lá é a dissociação iônica. E essa dissociação iônica vai gerar, então, essa interação do tipo íon dipolo. O que nós temos que lembrar? A molécula de água é polar. Então, ela tem um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo da molécula de água fica aqui, ó, sobre os átomos de hidrogênio, que são os elementos menos eletronegativos. E o polo negativo fica aqui sobre o oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo. Então, olha só o que acontece. Quando eu separo os íons aqui do cloreto de sódio, as moléculas de água vão ficar em volta desses íons, fazendo o que a gente chama de solvatação. E aí vão ter várias moléculas de água formando uma, duas, três camadas, solvatando esses íons, interagindo com esses íons, estabilizando esses íons. De que maneira? Quando eu tenho o ânion, as moléculas de água ficam com a parte positiva voltada para ela, né? Se organizam de tal forma que o hidrogênio, que é a parte positiva da molécula, fica voltada para o ânion. Tá? Isso, obviamente, nas três direções. E o cátion, aqui o sódio, a molécula de água vai se voltar de tal forma que o oxigênio fique voltado aqui para o cátion, né? O oxigênio, que é a parte negativa, é o polo negativo da água, vai ficar em volta aqui então do cátion. Então essa interação entre os íons, por exemplo, do cloreto de sódio, tanto do cátion quanto do ânion, com as moléculas de água, é o que nós chamamos de interação do tipo íon dipolo. Vamos então agora fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora. Olha, nós vimos 4 tipos de interação intermoleculares: dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e íon dipolo. Vamos lá. A dipolo induzido ocorre entre moléculas apolares e a intensidade da interação é fraca. A dipolo-dipolo vai acontecer entre moléculas polares. A interação tem uma intensidade média. A ligação de hidrogênio também acontece com moléculas polares, porém só se eu tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. É o que a gente chama de HFON. Tem uma intensidade de interação forte. E por último, a íon dipolo, que acontece entre íons e moléculas polares. E essa interação é a mais forte de todas. Essa tabela ajuda a gente a identificar qual tipo de interação intermolecular vai acontecer em cada exemplo que a gente tem. Então, quando eu tenho moléculas apolares, eu sei que vai acontecer dipolo induzido. Quando eu tenho moléculas polares, vai acontecer dipolo-dipolo, com exceção quando eu tenho hidrogênio ligado a FON. Aí não é dipolo-dipolo, é ligação de hidrogênio. E quando eu tenho íon e uma molécula polar, vai acontecer então a interação do tipo íon-dipolo. A intensidade das interações vai ser importante um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar da interferência dessas interações intermoleculares nas propriedades físicas e químicas das moléculas, tá bom? Vamos então agora fazer um exercício só para a gente poder resumir tudo isso que a gente falou. Então vamos lá. Vamos então fazer o exercício número 3, que diz o seguinte, ó. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação de nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos HX com base NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio NH4X de acordo com a equação química genérica.
A fixação das moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Bom, pessoal, um detalhe que é importante a gente ressaltar aqui é o seguinte, ele fala da reação entre um ácido e uma base. Só que aqui essa base não tem OH-, na verdade nós estamos falando aqui de uma reação ácido-base, ou do conceito de reação ácido-base de Bronsted, onde o ácido vai ser aquela molécula que vai doar o H+, ou doar o próton, que a gente chama, né? Porque sai aqui na forma só do H+, só o próton. E a base é aquilo que recebe esse próton. Então tem que lembrar aqui que o nitrogênio tem um parzinho de elétrons sobrando aqui. Aí essa ligação entre o H e o X é quebrada de forma heterolítica, ou seja, o X fica com o elétron, sai só o hidrogênio, só o H+, e vai lá e se junta ao NH3 para formar então aqui o sal. Então a junção do H+ daqui com o NH3 vai formar o íon NH4+, que é o íon amônio, certo? E a quebra da ligação aqui também vai formar o ânion X-. Então eu tenho um cátion diferente de H+. Um ânion diferente de OH- vai formar então aqui um composto iônico, ou vai formar aqui um sal, certo? Isso aqui vai ser um sal. Bom, ele quer saber qual é o tipo de interação que vai acontecer entre esse núcleo de condensação, que é esse sal, e o vapor de água. Bom, aqui eu tenho um composto iônico, aqui eu tenho uma molécula que é polar. Então o tipo de interação que vai acontecer aqui é a interação do tipo íon dipolo. Então a alternativa é a alternativa D, ok? Vamos fazer também então o exercício número 2, que diz o seguinte: a estrutura do DNA é formada por duas cadeias contendo açúcares e fosfatos, as quais se ligam por meio das chamadas bases nitrogenadas, formando a dupla hélice. As bases timina, adenina, citosina e guanina, que formam o DNA, interagem por ligações de hidrogênio, duas a duas, em uma ordem determinada. Assim, a timina de uma das cadeias interage com a adenina, presente na outra cadeia, e a citosina de uma cadeia interage com a guanina da outra cadeia. Considerando as seguintes bases nitrogenadas, ele pergunta: as interações por ligação de hidrogênio entre a adenina e a timina e entre a guanina e a citosina que existem no DNA estão representadas corretamente em... Se você lembrar da aula de biologia ou dos exemplos que eu acabei de mostrar aqui na aula, você vai ver que num dos conjuntos eu tenho duas ligações de hidrogênio e na outra eu tenho três. Isso já ajudaria muito você a achar a alternativa. Mas mesmo assim, mesmo se você não lembrar disso, você pode ver se todas as ligações de hidrogênio estão sendo representadas aqui como deveriam ser. Por exemplo, ó, aqui nesta molécula, nesse conjunto aqui, todas as ligações de hidrogênio possíveis estão sendo representadas. Mas aqui entre a adenina e a timina não, ó, aqui deveria ter a representação de uma linha tracejada para mostrar que aqui também é possível fazer uma ligação de hidrogênio. No item B, as duas estão faltando aqui representações da ligação de hidrogênio, aqui, aqui e aqui, tá? Aqui, ó, no item C eu tenho as duas representações aqui, aqui não é possível, e aqui eu tenho as três representações. Então, ó, a alternativa correta é a alternativa C. Você vai ver que nas outras aqui, ó, todas elas estão faltando em algum lugar a representação da ligação de hidrogênio. Nós terminamos então aqui a primeira parte desta aula. Nós vamos então continuar falando sobre tudo isso no próximo vídeo. Até lá!